No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Enfim, chegamos à quarta-feira, dia de mais um episódio inédito do podcast Mineral. Aposto que você que acompanha o nosso podcast fica ansioso por esse momento. E o nosso podcast é o único que fala exclusivamente de mineração no estado de Mato Grosso, Rafaela. E com imparcialidade, né, Disney? A nossa entrevistada de hoje é a antropóloga Débora Goldenberg. Pois é, Goldenberg, ela tem ouro no nome. E ela trabalha no núcleo de pesquisa da pequena mineração da USP. Ela também é especialista em desenvolvimento social com experiência no Brasil e na América Latina, atuando com planejamento participativo, desenvolvimento comunitário, inclusive com povos tradicionais, né? Avaliação de impacto social, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. A Débora tem experiência em agências internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, setor privado e organizações não governamentais. O bate-papo vai ser realmente sensacional. E lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, Instituto Somos do Minério e o Grupo E79 e Plataforma de Gestão Integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre a solução para melhorar a gestão da sua cooperativa ou da mineradora, entre em contato pelo WhatsApp 659-8122-3475 ou pelo e-mail atendimento@i79.com.br, que está aparecendo aí no rodapé do vídeo. Lembrando que todo sábado, das 7 às 8 da manhã, estamos na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo, a cidade que respira mineração, Rafaela. Pois é, além de todos esses predicados que nós já falamos, de toda a experiência acadêmica da Débora, ela é escritora também, tem alguns livros publicados. Mas a gente vai falar no final do programa. A gente vai começar agora perguntando o que a trouxe a Mato Grosso. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E dessa vez eu vim integrando a equipe do PAN, né, que é o Plano Brasil Sem Mercúrio, que é um projeto internacional, né? Todos os países que são signatários da Convenção de Minamata, que visa erradicar o uso do mercúrio na mineração, assinaram essa conferência internacional e tem que desenvolver o seu próprio plano, né? Um plano para dizer como que a gente vai fazer isso, porque hoje todo mundo usa mercúrio. Qual né? é a fórmula? Mas em países vizinhos, até mesmo, por exemplo, na Guiana Francesa, essa erradicação já aconteceu há mais de 10 anos, então é possível, só que é preciso pensar em quais tecnologias, né, na forma de produção, no custo. Então eu estou chegando aqui para encontrar uma equipe que é multidisciplinar, né? Então eu coordeno a área social, mas tem a área ambiental, a área de saúde, a área técnica. E para a gente fazer esse trabalho que vai ser não só no Mato Grosso, mas em todos os estados onde há mineração de ouro no Brasil. E você vai para Peixoto de Azevedo, é isso? A equipe já esteve aqui em Poconé, na Baixada, e agora a gente vai para Peixoto. A desenvolver um trabalho junto com a cooperativa Cogavep. Uhum. Que bacana. E eu quero já puxar um pouquinho da brasa para minha sardinha, né? Eu tenho a satisfação de ter desenvolvido aqui na minha agência a logomarca desse programa. Brasil Sem Mercúrio. Sim, a logomarca foi feita aqui pela DP Marketing. Então, que bacana. Uma satisfação fazer parte também desse projeto de alguma forma. Que bom. A gente estava com essa pergunta programada lá para o final, mas assim, essas tecnologias que eliminam o uso de mercúrio, elas são acessíveis? Assim, porque o grande problema é esse, né? A inacessibilidade por conta dos valores. Então, a questão, primeiro tem várias novas tecnologias que estão surgindo o tempo todo, né? Então, no ano passado eu fui num evento no Peru e foi incrível, assim, que era justamente um desafio internacional para soluções para essa questão. Então, primeiro tem novas tecnologias que a gente vai testar. E a outra coisa é que às vezes não é tanto a tecnologia, mas é o modo de produção. E aí o que é a grande importância da cooperativa, porque se cada garimpeiro tiver que ter a tecnologia de processamento sem mercúrio na sua lavra, talvez realmente seja inviável economicamente, mas se eles juntos adquirirem essas novas tecnologias, é possível.
Então, por isso que a gente vai ter que testar essas várias tecnologias que existem hoje e também entender como que eles trabalham, por que é tão difícil trabalhar juntos, porque a gente sabe que as cooperativas de ouro, elas são muito diferentes das de leite, por exemplo. Né? Elas, na verdade, são guarda-chuvas. Uma característica totalmente diferente, né? Pois é, elas são como guarda-chuvas em cima de vários empreendedores garimpeiros, né? E isso, claro, tem a ver com a própria cultura, né, da mineração, o fato de que 1 grama de ouro custa tão caro, né? A gente ouve as histórias de antigamente, que, poxa, a pessoa achava uma pepita e ia ficar milionário, então o vizinho talvez, né, quisesse roubar. Ó, cito aqui, né, o Carlos Guilherme Dick, que é um grande escritor, meu escritor brasileiro favorito, que é do Mato Grosso, né? Ele tem um livro que chama Os Semelhantes, que narra essa história de 2 garimpeiros que trabalhavam juntos, um encontra a pepita e o outro assassina ele para ficar com a pepita. Então, isso tudo que, assim, né, a gente brinca, mas é verdade, assim, né? A confiança é muito importante na cultura dos garimpeiros. Né? E a gente vê mesmo agora, claro que em outro padrão, né? Mas eu lembro que eu fui entrevistar um garimpeiro agora há pouco tempo, e aí... por exemplo, quando ele fica doente, ele tem que encontrar um parente para ficar no lugar dele. Porque não é só uma questão de um profissional que saiba fazer aquilo, é um profissional em que ele se possa confiar. Exatamente. Até porque no garimpo, na maioria das vezes, o garimpeiro é parceiro do dono da área, né? Então, se ele deixa de trabalhar, ele vai deixar de ganhar também. Exatamente. Né? E agora, como que a Guiana fez para eliminar essa questão do uso do mercúrio? Então, a Guiana é uma outra realidade completamente diferente, porque eles pertencem à França, né? Uhum. Então, por exemplo, o salário mínimo da França se aplica à Guiana Francesa. Então, aí o que aconteceu é que os custos lá são altos, só que o padrão de vida e o padrão de remuneração permitiu. Mas mesmo assim, os garimpos legalizados, eles têm encontrado dificuldade em se manter viáveis economicamente nos últimos tempos. E a ilegalidade, ela vem incidindo mesmo lá. E o que foi usado lá? Que tecnologia que eles usaram para erradicar o mercúrio? Então, primeiro, alguns usam cianeto, que também tem o seu lado negativo. Exatamente. Né? Mas alguns usam essas plantas que eu não saberia dizer assim tecnicamente tão diferente, mas são as graviométricas, que são usadas nessa modalidade da coexistência, né? Que acho que o professor também deve ter falado bastante, que então é isso, não é cada garimpeiro que faz, né, a separação e a amalgamação, mas ele leva o seu resíduo e ele é processado num lugar central. Então tem um mosaico de situações, mas eles conseguiram. Eu acredito que pelo desafio econômico, né, que acho que é o grande desafio, também porque é um outro país numa outra situação totalmente diferente de todos os outros países da América Latina. E no Peru, que eu vejo que também é o lugar onde tem mais garimpos responsáveis e certificados, tem a ver com eles terem um bônus, né, um reconhecimento, uma certificação de que esse ouro é diferenciado e, portanto, eles recebem mais por esse ouro por compradores internacionais que querem garantir a origem. E aí fecha a conta. Porque o custo vai ser um pouco mais alto, muito provavelmente. Só que a questão é isso, né? Em compensação, ele recebe um plus por cada grama de ouro. Se eu não me engano, tem um projeto lá chamado Ouro Verde, que é produzido com a folha para tirar o mercúrio do processo, usa a folha de uma árvore chamada, conhecida, né? Pau de balsa, que está sendo estudada, inclusive, lá em Peixoto de Azevedo. Eu estou até com a informação aqui que a Embrapa Florestas do Paraná faz parte desse estudo. Também a Embrapa aqui de Mato Grosso, a Embrapa Agropastoril, a UFMT, Cogavep, Unicamp e também o UNAP faz parte desse estudo. Então, logo teremos boas notícias aí para ver se realmente aqui a gente consegue também ter esse selo do Ouro Verde. Que bacana, parabéns pelo trabalho. O desafio é muito grande. O desafio é grande. Débora, a gente começou falando já, lá pelo final, né? Que tava a gente atropelou. A gente atropelou um pouco, mas assim, antes de tudo, eu penso que é necessário esclarecer o que faz um antropólogo, porque é uma profissão tão pouco conhecida, né? Então, o antropólogo é uma pessoa que estuda sociedades tradicionais. Então, eu me formei na Inglaterra. Então, na verdade, a minha formação eu estudei mais povos africanos e, enfim, do Oriente também. Estudei muito pouco
povos indígenas brasileiros. Mas eu sou uma antropóloga aplicada, né? Então eu não escolhi uma carreira acadêmica. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com projetos de desenvolvimento comunitário, principalmente com agricultores e quilombolas, no norte do Espírito Santo. E o que mais me interessou desde então foi a questão de geração de renda. Porque naquela época, né, já faz 25 anos, existia a pobreza que nem existe mais hoje, né? Porque hoje a gente tem aí os benefícios sociais que garantem um mínimo. Mas o que me afligia muito era ver pessoas vivendo em condições assim que realmente eram abismais. Então eu ficava pensando, nossa, como que eu, como antropóloga, posso ajudar eles a ter mais renda para conseguir ter o mínimo? E aí eu fui me especializando nisso, né? Nessa parte, assim, não só de cidadania, mas também de empreendedorismo. E eu adoro isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Amazônia, eu trabalhei muito com indígenas, com populações ribeirinhas, com outros trabalhos também, né? Como manter a floresta em pé, por exemplo, comercializando produtos florestais não madeireiros. Mas o garimpo, ele não deixa de apresentar o mesmo desafio, né? Porque são povos, se não tradicionais, absolutamente periféricos, né? Pessoas que a gente vai falar mais adiante, né? Na verdade, como é que eu vou dizer? Elas são remanescentes, né, do ciclo do ouro de Minas Gerais, que muitas delas, inclusive, foram enviadas para a Amazônia, né? Quando aquelas jazidas acabaram. E que nunca, né, nessa sociedade atual, assim, elas ficaram perdidas, porque o que era não é mais. O mundo evoluiu, né? E a verdade, a mineração artesanal ainda busca essa evolução. A gente conta que Mato Grosso foi descoberto pela mineração. Os primeiros povos que chegaram aqui, os brancos que chegaram, os bandeirantes que chegaram aqui, foi em busca do ouro. Eu digo mais ainda, eu digo que a história do Brasil é a história do ouro. Porque, com certeza. Na verdade, os portugueses chegaram aqui em busca de quê? De ouro. Entendeu? É tão forte essa questão do ouro, por isso que às vezes a pessoa que não trabalha com ouro e trabalha com outras coisas, não sente a força do ouro. É uma coisa milenar. Não é igual uma caneta Bic. E não só o ouro, o diamante também, né? Fazia parte dessa corrida. Mas o ouro mais ainda, né? Porque, na verdade, mesmo a ascensão do Império Romano, por exemplo, ele se deu especificamente porque as moedas passaram a ser de ouro e padronizadas, por exemplo. Então, às vezes, a gente pensa assim, quase que toda a história da civilização humana tem a ver com o papel que o ouro passou a ter na economia. Olha só. Então, assim, não é igual um outro bem qualquer. Né? E a gente que trabalha, a gente sabe, exerce um fascínio. Sim. Né? Mesmo quando eu falo, eu trabalho, eu brinco, né? Assim, que eu sou antropóloga, então nos meios que eu circulo em São Paulo, às vezes o pessoal, com o que você trabalha? Com garimpo ilegal. Às vezes eu falava, né, com garimpo ilegal, que eu trabalho com combate ao garimpo ilegal. E as pessoas imediatamente falam, nossa, você tem! Você tem ouro! Tem, porque todo mundo quer. É uma coisa que exerce fascínio. E quando você tá ali na mão, tem uma emoção, né? Assim, que advém desse bem. E, então, assim, só para, né, concluir sua pergunta. Então, primeiro, assim, o meu interesse primordial é pela ocupação da Amazônia e os vários povos que aqui habitam. Então, eu amo trabalhar com povos indígenas, ribeirinhos, garimpeiros, porque faz parte, né? E especificamente o ouro, eu acho que é tão interessante, o mais que eu estudo nunca acaba, né? Então, assim, eu estudo, às vezes eu fico na internet vendo, né, as coisas do Egito Antigo, tal, então eu acho, assim, muito fascinante, por isso que um antropólogo acabou se dedicando a esse tema. E o legal de tudo isso é que na sua trajetória, você trabalhou por muito tempo em uma ONG internacional que defende o meio ambiente. Sim. E hoje você trabalha com garimpo. Como é que são foi visões totalmente antagônicas, né? Totalmente diferente. Então, mas assim, porque ser contra o garimpo ilegal é extração muito diferente. Ser contra a extração ilegal. Vamos só pontuar isso aí. É porque, assim, o garimpo é uma atividade legal, garantida constitucionalmente. Sim. Então, quando uma pessoa vai lá e pratica uma mineração ilegal, ela não está praticando garimpo. É uma extração ilegal. Extração ilegal. É uma atividade criminosa. Criminosa, exatamente. O garimpo não é criminoso porque ele está assegurado por uma lei, que é a Carta Magna. Então, assim, as pessoas, elas fazem muito essa confusão. Garimpo é ilegal. Não, gente, se é ilegal, não é garimpo.
Só é garimpo se for legal. É legal. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com garimpo, no sentido que, assim, a demanda por ouro, ela não vai parar. Até porque hoje o ouro tá em tecnologia, em tudo, tá em tudo, né? Todos nós consumimos ouro. Exatamente. Né? Seja no celular, seja alguma joia, ou mesmo se você tem uma conta num banco, no portfólio desse banco tem ouro. Como né? lastro. Tem lastreamento de ouro. Isso. Então, assim, todos nós fazemos parte dessa cadeia produtiva e, assim, ele tem que vir de algum lugar. Então, eu, como defensora do meio ambiente, eu defendo que ele venha de áreas legalizadas e que cumpram a lei ambiental. Então, não tem nenhuma incompatibilidade em ser uma ambientalista e trabalhar com garimpo. Ao contrário, porque não adianta só falar mal. Falar mal é ok. É o que eu brinco. Falar mal da Ibope. A gente está chutando o cachorro morto, certo? Sim. Porque todo mundo já sabe que um garimpo, né, principalmente depois do que aconteceu em janeiro desse ano, que a gente viu as consequências mais perversas, né, do que o garimpo ilegal pode fazer na terra indígena Yanomami, a extração ilegal. Então, assim, todo mundo sabe que é horrível. Então, como é que a gente faz para abastecer a sociedade desse bem que é inegavelmente necessário, de uma forma a não prejudicar o meio ambiente e os povos tradicionais? Então, esse é o meu trabalho com garimpo. Muito legal, né? Ao invés de criminalizar, entrar para dentro, conhecer, estudar e trazer para a legalidade. Né? Nesse episódio mesmo dos Yanomamis, eram cerca de 40 mil garimpeiros, fora a família e todo mundo que estava ali. Poxa, não dá para você simplesmente criminalizar essas pessoas, né? São seres humanos que estão ali. E que não chegaram também do dia pra noite, né? Não, mas a gente vai falar sobre isso depois, Disney. Vamos. Segurar as perguntas. Desculpa que eu mexo muito a mão, eu tô batendo no microfone aqui. Não vamos pular a nossa programação, né, Rafa? Não. Qual que foi o seu primeiro contato com o ouro, com a mineração? Foi aqui no Mato Grosso, né? Não, eu já tinha prestado consultoria para grandes mineradoras há muito tempo atrás. Eu tinha feito o estudo da duplicação da estrada de ferro Carajás, então assim, eu já tinha tido algumas incidências com ouro, que você perguntou, né? Isso. Com ouro foi essa viagem aqui que eu fiz para Peixoto de Azevedo em 2008, mas que não era um trabalho ligado ao ouro, mas foi a primeira vez que eu estive perto, né? Eu fui para a Serra Pelada, cheguei a conversar com alguns garimpeiros que estavam ali aposentados e depois fui para Peixoto e eu vi histórias, né? Mas assim, de voltar a trabalhar mesmo com garimpo, começar mesmo foi durante a pandemia por causa, né, do boom no preço do ouro, e foi uma época em que muitas ONGs ambientalistas começaram a se preocupar com isso e como encontrar soluções para isso. Entendi. E você uma das suas especialidades acadêmicas é com relação à cadeia produtiva do ouro, né? E que você tem ações voltadas para a busca de soluções de mercado? Qual o trabalho que você fez para reduzir essas irregularidades que acontecem na cadeia produtiva? Então assim, o meu trabalho, eu não sou acadêmica, eu fiz mestrado há muito tempo atrás, mas como eu te disse, né, eu me tornei uma especialista em geração de renda. E por muito tempo eu trabalhei com cadeias produtivas. Então, a primeira coisa que eu fiz ao tentar encontrar soluções de mercado, porque no governo anterior era mais difícil encontrar soluções governamentais, porque tinha um outro posicionamento em relação a isso. Então, a ONG que eu trabalhava, ela lançou esse desafio, né? Então, como que a gente, pela via do mercado, consegue melhorar essa situação? Então, o que eu fiz, que o problema não está só ali no garimpo, né? Porque toda a discussão do garimpo, ela tem uma única imagem, né? Eu brinco que a única imagem que se vê no mundo é aquela cava que destruiu tudo. E a gente não vê que a imagem que se vê no mundo é aquela cava que destruiu tudo. E a gente não vê que essa cadeia produtiva tem muitos elos e muitas outras pessoas, inclusive, que ganham muito mais dinheiro com essa atividade do que o próprio garimpeiro, mesmo o empreendedor garimpeiro, né? Que é muito dito, não tem mais aquele garimpeiro tradicional, são os empresários, né? Mas assim, tem muita gente que ganha muito mais com ouro do que isso, inclusive nós, né? Que somos investidores em banco. Então, novamente, trazendo um pouco a responsabilidade coletiva do que acontece nesse lugar. E também, aí, coisas mais técnicas, né? Mas quando você desenha uma cadeia produtiva e o ambiente regulatório no qual ela opera, você entende se essa cadeia está funcionando ou não.
Porque, só um exemplo muito simples, quando tem muitos elos na cadeia, isso quer dizer que é muito difícil lucrar, porque quanto mais elos, mais você vai dividir esse valor. E a cadeia produtiva do ouro, por exemplo, no mapeamento que a gente fez, em um deles, pelo menos do ouro legal, tem 16 elos. E, na verdade, quem ganha dinheiro com ouro nessa cadeia legal acaba sendo quem é muito esperto e consegue amalgamar os outros elos. Então, a gente entende que, tecnicamente, isso está acontecendo. Então, precisariam haver mudanças ou regulatórias ou mesmo associativas para eliminar a competição entre os elos ou o engolimento dos elos, para que a cadeia fluísse melhor. E aí as pessoas que produzem legalmente conseguissem ficar aqui. Porque como está, quando a gente compara com o mapeamento da cadeia produtiva da atividade ilegal, tem 6 elos. Nossa. Entendeu? Então, por isso que é tão mais lucrativo trabalhar, né, com o garimpo ilegal, com a extração ilegal. Além de que, é claro, não se paga pelo preço da terra, não se paga pelo passivo ambiental. Então, assim, mas são coisas muito técnicas, mas o que eu tentei fazer foi isso. Vamos entender essa situação em termos econômicos, e aí a gente começou a propor soluções, né? E tem várias soluções de mercado que podem ser implementadas. Claro que o governo é muito importante, tanto em nível estadual quanto governamental, e o estado do Mato Grosso é exemplar nesse sentido, porque eu entendo que é o único estado que tem uma agência ambiental, que tem um tratamento diferenciado para garimpo, né? Acima. E vem fazendo o seu papel, né? Em ágil, licenciar. Né? Na emissão de licença. Tem um edital específico, né? Porque quando você tem... Primeiro, assim, o licenciamento está no estado, não nos municípios, que é um erro que outros estados, que eu não vou mencionar, deixaram acontecer. Porque quando você deixa o município licenciar, a gente sabe como são municípios, né? Muitas vezes a prefeitura nem tem força para segurar uma pessoa muito poderosa no município, você recusar um licenciamento. Mas Mato Grosso hoje já estuda para fazer o que o Pará fez no passado. Tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa para fazer com que os municípios mineradores possam licenciar empreendimentos pequenos. Né? Eu não recomendaria, porque eu acho que a força que o Estado mantém aqui é o que justifica a gente hoje ter garimpos legais, cumprindo licenciamento, cumprindo condicionantes, ainda que a gente saiba que quase nenhum está 100%. Mas é um cenário, assim, muito diferente de outros estados vizinhos. Então, assim, é muito importante isso. E a gente não pode retroagir, né? Quando você falou que esse estudo te possibilitou algumas situações, quais são? Você pode citar algumas situações que... Então, o que a principal ferramenta que a gente criou, que aí foi justamente uma parceria entre essa ONG que eu trabalhava e a USP, que é uma plataforma que chama PCRO, Procedimento de Compra Responsável de Ouro, que permite, reunindo dados públicos e imagens de satélite, que um comprador de ouro faça uma avaliação muito rápida sobre o risco de um garimpo estar irregular ou não. E isso dá elementos para ele fazer essa compra ou não, essencialmente. Não é uma ferramenta de monitoramento e fiscalização, não. Simplesmente a ideia é que toda vez que você compra ouro, você pergunta o número da PLG para o vendedor de ouro, que é uma coisa que, com a lei, né, que vigia antigamente sobre a presunção de boa-fé, a gente não tinha nenhum questionamento. Então, a plataforma, ela ocuparia esse lugar, né? Então, você como um PCO, uma DTVM, ou mesmo um consumidor de joias, você vai comprar ouro, e aí, de qual PLG que está vindo esse ouro? E a partir desse número, a plataforma ela cruza todos os dados públicos que existem disponíveis hoje em várias agências governamentais. Você busca se ela tem a liberação do meio ambiental, você busca se tem a autorização da ANM para minerar naquela área, se realmente a área que ele está falando é aquela da onde tirou o ouro. É basicamente isso. É um cruzamento de dados. É um cruzamento de dados, mas ele vai além, porque ele tem 3 etapas. Então, ele cruza com os mapas da FUNAI, por exemplo, ele cruza com mapas de unidade de conservação. Então, ele junta dados de várias agências governamentais
E, num primeiro momento, ele já dá uma resposta muito clara se essa PLG está legal ou não, em termos básicos, né? Tipo, se ela está vigente, se está na fase adequada para mineração, se ela não está numa área indígena, numa área de conservação. Então, em segundos, ela já diz, não compre. Aí vai para o estágio 2, em que você tem que ter um técnico que analisa os dados e cruza com as imagens de satélite. E essa fase 2, ela pega muito bem os transbordamentos de área e as PLGs fantasmas, porque as PLGs fantasmas, elas são um instrumento do mundo do crime. Né? Então, assim, muitos Isso para mim é uma novidade, PLG fantasma. Eu nunca ouvi esse termo. Então são PLGs de fachada. Então, essas pessoas que fazem extração de ouro ilegal, né, por exemplo, elas vão PCO e vendem, e elas dão um número de PLG. Que não existe. Que existe porque parte dessa turma, ela vai na ANM, que existe porque parte dessa turma, ela vai na ANM, pede autorização, pega licenciamento. Só que quando você vê a imagem de satélite, não tem nada. Só que eles estão pagando CEFEM. Entendi. Então, o que eles fazem? Eles usam eles essa tiram fachada... de outra área, né? A PLG tá em uma área e o ouro está sendo extraído em outra área. Com certeza não está vindo dali. É comum, né? Uma PLG de fachada. Sim. Então, e isso assim, no estudo da UFMG, que é o estudo mais importante que eu entendo sobre essa questão de como que o ouro ilegal se mistura, né, ao ouro legal na cadeia produtiva, principalmente por essa brecha que a lei deixava, é um dos principais motivos, né, da mistura de ouro legal com ilegal. Então, essa segunda etapa, ela identifica isso. E também identifica os transbordamentos, tá? Que é muito comum isso, né? Isso a gente conversa com o garimpeiro, ele fica maluco com aquilo que eu tava te falando. Então, assim, ele tá tirando ouro, ele passa da poligonal dele, ele não vai parar. Se tá dando ouro, ele vai seguindo. Ele vai seguindo, e aí você fala, mas, amigo, ali era uma APP, né? Ele fala, mas tem ouro. Porque é aquela coisa assim, não, mas passou da sua poligonal, ou ele nem sabe que é a poligonal, ou, enfim, eles não param, é muito comum. Mas existe uma forma de você regulamentar, e a plataforma, ela também, nesse sentido, ela propõe uma solução, né? Eu gosto muito de trabalhar com soluções. Por quê? Vamos ver que você é um garimpeiro e você transbordou a sua área. Então, quando eu rodo a plataforma na sua PLG, eu não vou comprar de você porque você transbordou a sua área. Mas a plataforma, ela emite um relatório e diz por quê. Então, se ele for no órgão ambiental, ele ou ela, né, for no órgão ambiental e corrigir a situação dele, daqui a 3 meses eu compro dele. Então, ela tem um objetivo que até o professor Tommy gosta muito, é que os relatórios da plataforma, eles orientam também o garimpeiro que quer fazer certo a como se adequar. Legal. Porque ela não só diz não compre dessa pessoa, né? Ela diz também não compre dele porque ele não pagou CEFEM, porque ele transbordou a poligonal dele, porque no plano de fechamento de mina dele está faltando alguma coisa, porque o rejeito dele está sendo jogado no rio. E dessa forma ele pode dar a oportunidade para ele todas sanar todas as irregularidades. Exatamente. E é assim que a gente ajuda a evitar, né, o impacto socioambiental. E essa plataforma já está funcionando? Como é que o minerador pode fazer para ter acesso a ela? Então, ela já está funcionando em caráter piloto, né? Então, ela está pronta. E agora a gente está ofertando ela para algumas agências governamentais. Então, o grande sonho seria que, no lugar da presunção de boa-fé, que essa plataforma fosse exigida, que todas as DTVMs usassem ela. Ela é muito simples, rápida e muito barata. Ela foi desenhada para ser simples, rápida e barata, porque, por exemplo, comparado a um sistema de certificação, que é muito caro, que tem que ir a campo, né, que demora. Então, assim, isso demoraria para ser implementado. Essa plataforma não, ela foi desenhada pensando nisso. A gente vive uma situação tão crítica que a gente precisa começar por algum lugar. Ela não é perfeita, ela não é a solução de tudo, mas ela ajuda muito. É uma luz no final do túnel. Neste momento que a atividade precisa de luz, né? Exatamente. Mas ela pode ser, até aproveitando aqui a oportunidade, ela pode também ser usada por qualquer cooperativa, por qualquer minerador que queira se autoavaliar. Ou, por exemplo, a própria Cogavep, que a gente já apresentou, eles mesmos participaram dos pilotos, né, que a gente fez, então eles rodaram... não sei se foram 30 ou 40 PLGs deles no sistema para tentar aprimorar.
Então, eles, por exemplo, poderiam disponibilizar a plataforma para os próprios garimpeiros da base deles se verem. É como um autorretrato. Como é que eu estou em relação à legislação, né, e padrões de responsabilidade? Muito bom. E melhorando, né? Muito bom. E, assim, você é muito ligada à questão do desenvolvimento social, né? Você Sim. gosta de... E quais as ações seriam necessárias para implementar e promover a valorização de quem trabalha de forma legal? Então, eu acho que o que acontece hoje é que tem um desincentivo econômico para quem trabalha de forma legal. Porque, primeiro, que é isso, quem trabalha de forma ilegal, o ouro deles entra na cadeia produtiva da mesma forma, porque é tão fácil esquentar o ouro. E com valor maior agregado, né? Igual você falou, que são menos elos. Entendeu? O lucro fica... Lucro maior. Então, é isso, você aparece no PCO, você está ali... A forma como você conseguiu ter um número de PLG ali para vender, entendeu? O seu custo foi muito mais baixo. A pessoa que está legal, ela teve um custo muito mais alto. Então, tem um desincentivo econômico. E os compradores, eles se protegem atrás do fato de que o ouro é uma commodity, né? E que tem um preço fixo. E isso eu acho que é a maior hipocrisia desse mundo todo. Quer dizer, joalherias, por exemplo, que agregam muito valor no design, elas teriam como pagar muito mais pelo preço do ouro. E elas não pagam, porque é uma commodity. E aí a gente fez uma pesquisa com joalherias e tem joalherias que estão dispostas a pagar 10% ou 15% a mais pelo preço do ouro para saber a origem do ouro, para ter um garimpo para chamar de seu, como a gente brinca, porque isso é uma tendência em outros setores, por exemplo, café. Né? Hoje em dia você senta, sei lá, em Berlim, você pega um café que você vai botar um QR Code e você vê o agricultor que plantou aquele café com a família dele na Colômbia. E assim, quando a gente fez essa pesquisa com as joalherias de luxo em São Paulo, no Rio, elas querem a mesma coisa. E o que impede para que isso seja implantado? Sem fazer o papel de advogado do diabo, que nós já conversamos algumas vezes com o Écio, que é do IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, e assim, ele esteve em Cuiabá, inclusive, esses dias, para um curso do Tribunal de Contas do Estado, e as joalherias, o grupo que ele representa, entrou em contato com o NAP, por exemplo, para disponibilizar esses aplicativos para algumas cooperativas. Então, assim, ele demonstrou que existe muito interesse deles para justamente agregar valor ao produto, entendeu? E eles estão fazendo uma série de investimentos, inclusive, com relação a isso, para tentar garantir essa rastreabilidade do ouro, para garantir que o ouro é um ouro legal. Então, eu acho que a palavra-chave é isso que você falou, a rastreabilidade, porque no Brasil hoje, mas assim como é no Peru, você não pode comprar diretamente de um garimpo. Então, é diferente de um cafeicultor, que você pode escolher e comprar dele. Tem que passar por uma DTVM, ou você tem que pagar um imposto muito mais alto, né? Como vocês sabem, tem duas leis. E o imposto chega a 24%, né? Se você compra esse ouro do garimpo como um produto para fins comerciais, é muito alta a carga tributária. Então, todo mundo sabe disso, né? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Todo mundo vende para as ETVMs e paga esse pequeno imposto. Então, assim, o que eu vejo que acontece é que, com a rastreabilidade, aí a joalheria ela consegue saber que aquele ouro, mesmo passando por uma DTVM, ela veio daquele garimpo. Eu acho que é só isso que falta. E existe tecnologia para isso. Então, por exemplo, a nossa plataforma ela não é uma plataforma de rastreabilidade. Né? Ela faz o due diligence, né? Ela faz aquela avaliação de risco, mas ela teria que estar acoplada a um sistema de blockchain, por exemplo, que aí rastrearia o transporte. Então, esse ouro ele saiu de uma PLG que está 90%, não está 100%, mas está... aí aí ela tem um QR Code, aí ela pagou imposto, aí ela tem a guia de transporte, ela chegou na DTVM aqui em Cuiabá. Então, eu acho que nesse momento o que falta é isso, mas assim, são tecnologias que estão super disponíveis. Né? No caso de algumas DTVMs, já está sendo implementada essa atividade, né? Já. De blockchain. Mas é uma tecnologia... Nós temos uma aqui em Cuiabá que já fez isso. Foi o primeiro Fênix, blockchain. Né? O blockchain, inclusive, fez exportou a primeira barra de ouro totalmente legalizada e com esse rastreamento. Então,
é uma tecnologia que já está sendo implementada. E a gente vê que o setor está buscando uma autorregulação. Exatamente. E é um assunto que está muito evidente. Como é que você vê isso no setor? De autorregulação? Autorregulação. Então, eu acho, como eu estava dizendo, eu acho que o governo tem o seu papel, acho que foi muito importante o que aconteceu agora no início do ano, né, com a questão da nota fiscal eletrônica, ainda que já havia antes uma regulamentação para as notas fiscais eletrônicas serem implementadas e ela simplesmente não tinha sido implementada. Então, às vezes, quando eu vejo um novo projeto de lei, né, uma nova decisão, mas assim, nesse caso específico já havia. Já havia. Só não tinha sido implementado, mas vamos acreditar. Só não tinha sido colocado em prática. Vamos ver se a partir de julho funciona. Mas este governo trouxe uma série de inovações até para o reordenamento da cadeia produtiva. Reordenamento. Tão rápido. Da cadeia produtiva do ouro. A questão da NFE, a queda da presunção da boa-fé, quer dizer, foi o STF, mas foi durante essa gestão, que estão aí corroborando para o reordenamento dessa cadeia. Não sei se essa é a sua avaliação. Não, então, é que eu acho que é isso. O papel do governo é essencial, como em tudo. Eu acho que principalmente a queda da presunção de boa-fé, que era, assim, uma vergonha, né? Não só já era uma vergonha os termos dessa lei, como a forma como ela era aplicada. A política macroeconômica do Brasil naquela época era assim, exportar para equilibrar o câmbio, né? Para a gente ter mais exportações do que importações. Então, assim, eles criaram vários incentivos para exportação, né? E o ouro, sendo um bem tão desejado que poderia aumentar as exportações, né? Se beneficiou tanto de isenção fiscal plena, como vocês sabem, a Lei Candir, como de todos os benefícios possíveis para essa exportação acontecer, né? E, gente, sem esquecer que o Banco Central é um dos principais compradores de ouro brasileiro. É que ouro é reserva de mercado, né? Qualquer país tem ouro como reserva de mercado. Então, mesmo no ano passado, eles compraram 20 toneladas de ouro. Então, assim, ali é a raposa cuidando do galinheiro. Então, não era por acaso que tinha uma lei tão frouxa, né? Então, foi preciso chegar na crise que a gente viveu nos últimos anos, que, óbvio, né, se agravou pelo alto preço do ouro, porque toda vez que tem um alto preço do ouro, óbvio, né? A gente sabe que os garimpeiros e garimpeiras, eles não são exclusivamente garimpeiros e garimpeiras, né? O número que se tem hoje no Banco Mundial, 800 mil garimpeiros e garimpeiras no Brasil, eles não são garimpeiros o tempo todo, né? Às vezes eles criam gado, vão cortar cana, enfim, nas suas várias isso atuações. Depende do valor do ouro, né? Para poder haver essa corrida. A gente ouve muito isso. Na década de 80 não estava valendo a pena. Depois o preço aumentou, passou a valer a pena. Então, mas só voltando à sua pergunta da autorregulação. Então, assim, o papel do governo é essencial, né? Porque as condições do mercado no Brasil ainda são altamente impactadas pelo governo. A gente não vive num estado liberal, a gente vive num estado com bastante intervenção estatal. Mas nesse caso ele faria fiscalização, né? E o mercado se autorregularia. Então, eu acredito que os dois são importantes, porque o governo brasileiro também ele é lento. Então, eu acho assim, a autorregulação ela é muito importante e a gente está vendo pressão internacional grande. Então, assim, eu estava na Suíça no mês passado e, assim, as pessoas não querem comprar do Brasil. Eu vi vários compradores, refinarias falando, não, Brasil a gente não compra. Porque tem outros países que estão melhor organizados, por exemplo, o Peru, que macula, todas essas coisas que acontecem maculam muito a imagem do ouro produzido no Brasil. Muito. Né? Não, por que você se coloca ali numa situação que você não quer o seu nome associado a, né, como diamantes de sangue, você não quer a sua imagem associada destruição da natureza, então, assim, da Amazônia. Se você pode comprar de outro país e é o mesmo preço, por que você vai se arriscar? Foi isso que eu senti dos compradores internacionais. Né? Claro que eles compram ali né? Provavelmente compram ali, mas assim, afeta. Por isso que o mercado, eu falo de novo do IBGM, tem esse interesse de movimentar né? Mas assim, a gente recentemente entrevistou aqui o professor Giorgio de Tomi, que é seu parceiro. Eu queria que você falasse sobre, vocês trabalham no NAP, né?
sobre esse trabalho que vocês desenvolvem ali em parceria. Ele é uma pessoa fantástica, inclusive nos recomendou, falou, tá indo para Cuiabá uma pessoa fantástica, conversa com a Débora, que ela é sumidade. Ele não mentiu. Não, a primeira vez que eu conheci ele, eu falei, a gente até se emocionou, assim, né? Porque eu acho que muitas pessoas que trabalham nesse setor, ou em setores críticos, elas têm uma visão muito negativa. E o Tommy é muito positivo. E eu também gosto de ser positiva, como vocês estão vendo aqui, né? Eu gosto de encontrar soluções, né? É um problema, mas quanto tempo e quantos recursos a gente vai gastar falando da parte ruim? Vamos olhar para frente. Né? Então, eu e ele, a gente teve uma identificação muito forte, e tanto que eu acabei decidindo, né? Tomando essa decisão de trabalhar no NAP com eles, apesar de eu não ser engenheira, né? Então, assim, a primeira antropóloga a estar trabalhando lá, mas é isso, né? A gente está num momento da multidisciplinariedade, né? O bom de tudo isso é falar. Você falou que o Banco Mundial tem um estudo que tem 800 mil garimpeiros no Brasil. Sim. E se a gente for criminalizar essa atividade, para onde vão essas pessoas? Então, isso tem que ser estudado. São pessoas 800 mil famílias. 800 mil famílias. São pessoas que o avô foi garimpeiro, o tio foi garimpeiro, ela está no garimpo na Amazônia. E se a gente buscar lá no começo de tudo, são pessoas que o próprio governo federal incentivou a ir para a Amazônia. Sim. E não acharam outra alternativa a não ser minerar. Né? Então isso precisa ser realmente colocado na balança e buscar uma alternativa para que ajudar essas pessoas que queiram trabalhar na legalidade. Só para fazer uma analogia, aqui em Mato Grosso ocorreu isso na década de 70 com a agricultura, né? Mato Grosso era um estado enorme, e aí a região norte do estado não era povoada, eles começaram a fazer campanha nos estados do sul, no Paraná, né, onde não tinha mais terra, para que as pessoas viessem no Rio Grande do Sul, para viessem ocupar o norte do estado. E tinha até um lema, era integrar para não entregar. Uhum. E as pessoas vieram, quando você chegava na terra, qual que era a primeira recomendação? Derruba tudo. Tem malária, você vai morrer, você vai pegar, então vamos derrubar a mata nativa. E eles fizeram isso. 20 anos depois, veio a legislação ambiental super pesada, até por pressão internacional. Falou, não, vocês têm que recompor seu passivo. Vocês estão com um passivo de tantos mil, vamos embargar propriedades, vamos, sabe? E eu percebo, assim, que esse setor só conseguiu se regularizar e ser o monstro que é hoje, porque Mato Grosso só é o que é graças à agricultura, depois que ele se autorregulou. Né? O governo ficou ali dando suporte, fiscalizando, mas o setor se movimentou para sair daquela situação. E é o que falta acontecer com a mineração. E hoje é muito forte, né? Hoje o setor é muito forte. E a mineração, pelo que a gente acompanha, está caminhando nesse mesmo sentido. Exatamente. E você e o professor Jorge de Tommy são pessoas fundamentais para que isso aconteça. Não é verdade? Esperamos poder contribuir, né? Sim. Porque a gente quer falar agora, queria que você traçasse um panorama sobre a situação da mineração artesanal e em pequena escala no Brasil. Elas são as grandes vilãs? Porque assim, todo mundo quando pensa, tá contaminando o mercúrio, tá derrubando... Tá contaminando a natureza com mercúrio. Tá invadindo terra... indígena. Terra indígena, tá invadindo área de preservação. Fala, é o pequeno minerador, é o garimpeirinho. Ninguém pensa numa grande empresa fazendo isso. Sim. Não, eu acho que as grandes mineradoras, elas, obviamente, né, têm um passivo muito grande. Então, como eu te disse, né, eu estudei a instalação da Estrada de Ferro Carajás. Eu vi o impacto muito severo que teve, né, sobre as populações indígenas e continua tendo. Então, assim, acho que não existe a mineração, a grande mineração como é muito dito, né? É legalizado, cumpre a legislação ambiental. Isso não significa tanto, nem em termos de passivo e nem como a gente sabe, né? Com os 2 desastres que houveram em Minas Gerais, assim, continua havendo muitas contradições. E o garimpo, né? Eu acho que a grande divisão é isso que você está trazendo, né? O garimpeiro ilegal, que, né, faz a extração ilegal, é sim um criminoso. Eu acho que hoje é o grande vilão da nossa história, porque as áreas já foram muito exploradas e dentro de terras indígenas que foram preservadas graças, né, ao movimento indígena, graças à luta por essas áreas serem preservadas, elas têm muito ouro, muitos minérios. Então, quando alguém atravessa essas áreas, né, atravessa a fronteira dessas áreas para minerar lá dentro, isso é um crime muito grave, né, porque assim a gente precisa preservar essas áreas.
Agora, quem é um garimpeiro legal, como eu disse, para você, eu visitei muitos garimpos em que a pessoa tem uma fazenda, né? Ela tá lá 60 anos criando gado, ela descobre ouro ali. Por que ela não iria tirar esse ouro? É igual ter dinheiro debaixo do colchão, né? Né? Por que eu não vou lá tirar? Mas são situações que as pessoas não vislumbram, porque eu acho que uma grande dificuldade que aconteceu esses últimos anos foi não saber distinguir o que é o garimpo ilegal, o que é o garimpo legal. Eu já falei tantas vezes para grupos que nem sabiam que existia essa diferença. Exatamente, então, porque a grande mídia faz essa confusão, né? Faz. E as pessoas que não conhecem vão por esse caminho. Né? Agora, sim, a gente sabe também que o mesmo garimpeiro legal, ele também... Primeiro que existe assim, né? O legal, o ilegal, e tem uma zona intermediária, que é a irregularidade, tá? E que ela é bastante grave. Então, assim, não adianta esconder. Para mim, assim, não tem muito... Eu sou bem objetiva, né? Então, assim, a gente sabe que tem muita gente que é licenciado, que tem PLG e que tá lançando mercúrio nos rios, que tá desmatando APP, né? Que está assoreando rios, é um fato. Essas pessoas também são vilãs, porque elas precisam seguir a lei ambiental. E é possível produzir ouro de uma forma dentro da lei, não é nem ir além, né? Então, por exemplo, você eliminar o uso do mercúrio no seu garimpo, vai ser bom para você, porque você não vai ter contato, né? Mas assim, não é um requerimento na lei hoje. Então é uma coisa além. Existem mercados internacionais que pagam mais por ouro produzido sem mercúrio. Mas não precisa nem chegar nisso. Precisa produzir dentro da lei. É importante, mesmo. Até porque hoje a gente fala de tirar o mercúrio do circuito, mas se você conhece Peixoto, você sabe muito bem. Hoje o mercúrio ele é usado no circuito fechado. Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes, em Peixoto de Azevedo, eu acompanho bem a história de lá, o trabalho que a Cogavep desenvolve, foram criadas nos garimpos centrais de amalgamação. Então aquilo lá fica fechado, todo o circuito que o mercúrio faz dentro do garimpo, ele fica fechado. Ele é recuperado depois que é queimado o ouro. Até porque o mercúrio, a gente já falou várias vezes aqui, caríssimo. Custa R$2.000 o quilo. Então ninguém vai jogar mercúrio na natureza hoje em dia. O que se joga é aquele garimpo que está totalmente irregular. Mas o regular, mesmo legal, não faz mais isso. Então já é uma mudança que assim, a gente ainda tem o cenário de trabalhadores que entram dentro da piscina com mercúrio, né? Eu já vi com os meus olhos. E as de dragas apresentam um desafio ainda maior. Sim. Né? E a gente sabe que a lei de dragas... Não é 100%, mas já existe um avanço. Mas por isso que eu falo, né? Não é, eu acho que aqui o que a gente tem que sair desse negócio good boy, bad boy, né? Uhum. Acho que a questão não é tanto... né, criminalizar ou dizer quem é melhor, quem é pior. Existe um mosaico de situações, né? Uma coisa que é clara é que a extração ilegal não é aceitável mesmo. É um caminho... né? E que dentro dos legais tem diversas situações, mas eu não conheço nenhum garimpo que é 100%. A nossa plataforma, na terceira fase, que aí ela mergulha mesmo dentro da documentação de licenciamento ambiental e tal, ela não é mais sim ou não, né? Ela tem um ranking. Então, aí o seu garimpo ele vai ter uma nota de 0 a 100. O melhor a gente já rodou em uns 300, 400. O melhor que a gente já conseguiu foi tipo 80. Mas, Débora, 80? E esse 80 tá em que região? Só pra gente... Não, no Mato Grosso. No Mato Grosso? Não, é por isso que eu digo, isso não tem questão. Isso mostra que Mato Grosso está avançando, a gente vai chegar no 100%. Quando você fala isso, assim... Isso é natural de qualquer atividade. Se você pegar uma agricultura extensiva, dificilmente você vai encontrar uma área que seja 100%. Né, que não cause dano, que o dano esteja exatamente dentro do rigor da lei, do que a lei determina. Né? Infelizmente, até porque não existe nem fiscalização para aferir esses números. Né? É que eu acho que a agricultura e a pecuária, ela já avança, como você mesmo disse, né? Elas já avançaram muito, elas sofreram uma pressão há um tempo atrás, e tem uma facilidade também que eu acho, que é o seguinte... o garimpo nem sempre é em terras próprias, aliás, quase nunca. Uhum. Né? O fato de que você vai arrendando, você não tem compromisso com aquela área,
é um fator que distingue um pouco, por exemplo, de você, né? Se você tem a sua fazenda, que você vai ficar sempre plantando trigo ali, ou arroz, ou o que for, né? A sua plantação, o garimpeiro, ele é meio nômade, né? Apesar de que tem garimpos que permanecem durante muitos, muitos anos, mas, assim, eu acho que a situação é um pouco pior, tanto porque a pressão é mais recente, né, do que aconteceu no agro, na pecuária, como pelas próprias características do setor. Então, mas assim, a gente tem que considerar nisso também, que fala-se muito no impacto. As áreas de mineração são áreas bem menores do que outras atividades, né? Assim, não são áreas imensas. Sim. Porque o que eu percebo? Que parte desse preconceito que existe com relação ao garimpo é porque ela não é uma atividade bonita, né? Aqui não tem garimpo são poucos garimpos de mina, quase todos são externos. Você vê aquela coisa lameada, aquela coisa feia, gente trabalhando. Aí o impacto é muito ruim. O impacto visual, né? E quando você vê aquilo, você acha que aquilo lá vai ficar para sempre. E não é, você tem que fazer a recuperação da área no final da atividade, né? Então, assim, eu percebo que a maioria do preconceito que existe em relação à atividade é por desconhecimento. São pessoas que não conhecem a atividade. E por isso acabam empurrando as pessoas cada vez mais para a ilegalidade. Assim. Infelizmente, é um reflexo disso. A gente está falando de seres humanos que trabalham com aquilo, né? A gente não pode descartar que ali são homens, mulheres, são famílias que estão ali. Essa questão social do garimpo ela é muito importante. Ela precisa ser reconhecida e tratada pelo Estado, né? Que é o que você faz. Eu acho que esse estudo, o PAN, né, que a gente está aqui para fazer, eu acho que ele é o primeiro grande estudo, assim, né? Acho que a gente vai entrevistar centenas e centenas de garimpeiros e garimpeiras. Tem um viés de gênero muito importante no PAN, que vem, né, da própria Convenção de Minamata. E a gente vai tentar captar isso, captar imagens distintas também, porque eu concordo com você, eu acho que o fato de ser tão feio assusta muito. E raramente a gente vê áreas recompostas, então acho que tem uma margem muito grande, sim, né, de superar essa feiura. E na Colômbia tem um jornalista investigativo que eu gosto muito, que ele chama Bran Ebus, que ele é o único jornalista, o único veículo de mídia que eu já vi assim, no mundo que trabalha uma estética garimpeira distinta. Porque ele faz exatamente isso que você está falando. Ele vai no garimpo, tem imagens, ele é um grande fotógrafo, tem aquelas imagens, né, das bombas e tal. Mas cada garimpeiro, ele também mostra com a família, ele jogando futebol. Humaniza. E a gente acabou no nosso podcast aqui garimpando uma grande pepita de ouro, né? Que é esse bate-papo com a Débora Goldenberg. A Débora é escritora com uma série de obras publicadas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho literário também. Estou aqui com o livro na mão, que é O Fervo da Terra. Não, você tem que falar que esse livro foi inspirado numa visita de Peixoto de Azevedo. Pois é, eu ia falar, mas você já falou. Débora, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho nesse livro. Hoje ele tá sofrendo. Por quê? Porque ele tá com 2 mulheres ansiosas aqui. Não tá, a gente já falou tudo antes dele. Você percebeu que ele não se mexe na cadeira, né? Eu tô assistindo. Eu tô impactado. Que ótimo. Ele fica tão estático na cadeira, mas na eu postura, fico assim, e a gente assistindo... batendo nesse microfone o tempo todo. Eu já bati umas 10 vezes nele. Hoje eu tô só assistindo o podcast, eu tô aqui pra abrir e encerrar. Conte um pouquinho sobre esse trabalho literário. Então, né, como eu disse, foi a primeira vez que eu estive numa região garimpeira, e aí, assim, o que mais me impressionou enfim, essa história é muito bem contada por uma senhora que era paranaense, contando sobre essa invasão, né, dos garimpos, e era exatamente isso que você contou. Ela falou, né, que eles vieram nos projetos de colonização da década de 70 e né, com aquele sonho de ter a sua fazendinha, tudo. E aí vieram os garimpeiros e destruíram esse sonho de uma certa forma. E o terceiro elemento que eu trouxe aí no romance foram os índios Panará, porque, na verdade, a terra originária não era vazia, né? Então, isso que o governo brasileiro dizia, ocupar para não perder, e a ideia de que aqui era vazio, não era vazio, né? Na verdade, era ocupado por indígenas, num modo de ocupação do território muito diferente de que é o nosso, né?
porque eles ocupam áreas muito amplas, que é um dos debates, né, acerca de demarcação de terras indígenas. É muito grande porque tem poucos índios, mas é porque eles ocupam o território de outra forma, eles se movimentam, às vezes são seminômades. Inclusive, na escrita do livro, você colocou um personagem lá que é um indígena. Não, na verdade, que é o livro inteiro principal. é narrado. É narrado na voz do índio Panará, que no início do livro ele perde toda a família, como aconteceu muito, porque quando eles iam construindo as estradas, a própria contaminação, né, com gripe, malária, ele perdeu toda a família e ele acabou crescendo como funcionário da fazenda do seu Luiz, que é o paranaense, né? E, aliás, não, ele é gaúcho, desculpa. Meu pai é gaúcho, então eu conheço mais a cultura do Rio Grande do Sul, então eu fiz essa homenagem. Então ele cresce e depois ele se torna o capataz da fazenda. E aí eles dois, né, como ali personagens principais, eles vivem essa invasão que acontece justo na fazenda deles. E aí então a história gira em torno desses 3 personagens, que é o líder do garimpo, que é o Messias, o seu Luiz e o Aké Panará. Aké Panará. Cujo apelido é Juruna, justamente porque tinha essa coisa assim, a Índia é Juruna, né? Aquela coisa assim, da objetificação que era na época. E é um livro que, assim como eu sou, né? Que vocês viram aqui, não tem certo e errado, né? E fala justamente como essas 3 culturas foram meio que jogadas lá, né? Esse governo totalmente perdido. Que, assim, uma das coisas que me mistifica assim, muito, às vezes até na própria esquerda brasileira, é botar todas as esperanças no Estado. Porque o Estado, ele nunca o Estado brasileiro, ele não foi uma escolha da Amazônia, né? A Amazônia, ela foi um processo brutal, a incorporação da Amazônia no Estado brasileiro. Eu sou super fã da Guerra da Cabanagem, né, que foi o grande momento de revolução popular da história do Brasil, em que houve uma tentativa, né, do estado do Grão-Pará não pertencer ao Brasil. Então, a Amazônia, ela não aceita plenamente o Brasil. Né? Então, assim, esse esforço a parte sudeste do Brasil, é verdade. Esse esforço de trazer, né, as pessoas do sul para cá, para ocupar da forma deles, né, de uma forma imperialista, ignorando que tinham pessoas indígenas ali. Mas, enfim, no campo da literatura é um pouco diferente, porque, em última instância, são seres humanos ali, cada um com o seu sonho. Verdade. Né? Então, o seu Luiz, deram terra para ele, ele foi porque o sonho dele era ter aquela fazenda. O garimpeiro, ele foi porque o sonho dele era encontrar ouro. E esse indígena, ele tá lá meio perdido porque o que era o sonho dele já tinha sido roubado dele, né? Resumindo, só tem sonhador aqui. Pode ser. Olha, e você tem quantos livros publicados? Não vou dar mais spoiler do livro, não. Não, eu tenho muitos livros publicados, mas esse foi o meu segundo livro, assim, logo no início da minha carreira. Eu quero agradecer também o meu editor maravilhoso, o Ramon Carlini, da editora Carlini Caniato, aqui do Mato Grosso, que ele leu, né, o meu manuscrito na época. Eu estava começando, eu acho que eu nem tinha publicado ainda o meu primeiro livro. E ele se tornou um grande amigo, né? Um editor que está comigo aí há muito tempo. Mas depois vieram muitos romances. Quem quiser visitar, tem o meu site, deboragoldenberg.com. E tem toda a minha obra, tem muitas coisas. A rede social, os links da rede social também estão lá? No site? Tem o Instagram também, Débora Goldenberg, então lá eu mantenho tudo atualizadinho. E na verdade, os direitos desse livro foram comprados para fazer um filme pelo estado do Mato Grosso, né? Um edital que tinha de roteiro e tal, então é possível que se torne um filme. Muito legal. Bacana, olha que legal. E o livro está aqui na minha mão, não vou dar mais spoiler. Dizer que quem acompanha o nosso podcast pode escrever nesse podcast aqui, lá embaixo, dizer eu quero ganhar esse livro. E a gente vai fazer o sorteio nos podcasts seguintes para que você que está nos assistindo aí possa levar esse livro para casa e ler. Com certeza você vai gostar. Eu li um pedacinho do livro, vou ler ele inteiro. Ganhei agora, um exemplar, né? Muito obrigado. O Fervo da Terra, de Débora Goldenberg. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Mineral. E deixamos o espaço aberto para que você venha mais vezes.
E para que você traga depois o resultado dessa pesquisa junto com o professor. Ano que vem a gente podia vir, eu, o professor e o resto da turma do PAN. Com certeza serão muito bem-vindos. A gente está aqui para mostrar as boas práticas do garimpo, Débora. E a sua participação hoje foi excepcional. Obrigada. A gente sabe que existe irregularidade, mas é preciso mostrar que tem como regularizar, tem caminhos, tem meios para isso, né, Disney? Com certeza. Olha, e a gente agradece aqui os nossos patrocinadores, FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, Instituto Somos do Minério, E79 Bank e Plataforma de Gestão Integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução, para melhorar a gestão da sua cooperativa, também da mineradora, entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 65 98122 3475 ou pelo e-mail atendimento@i79.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. A gente vai ficando por aqui, aguardando a sua audiência no nosso próximo podcast, que cada dia que passa, cada novo episódio está ficando muito legal e a gente conta com a sua audiência. Por que nós contamos, dizem? Porque mineração é essencial. É isso aí.